E aí, minha galera, vamos continuar a nossa trilogia. Galera, o tema é Europa, Primeira Guerra, Segunda Guerra e Guerra Fria. Eu vou dividir, na verdade, eu já dividi a aula em três. Na aula passada, a gente conseguiu ver a Europa na Primeira Guerra Mundial. A aula de hoje é para ver a Europa na Segunda Guerra. E a próxima semana, para fechar essa trilogia, vamos ver a Europa na Guerra Fria. Tranquilo? Vamos lá, vamos para a luta. Quem perdeu aí a primeira aula, Europa na Primeira Guerra, aquele ritual de sempre. Eu vou colocar o link na descrição. É só clicar e assistir. E aí, em relação à Segunda Guerra Mundial, quais são os principais pontos do trabalho? Né? Porque o objetivo dessas videoaulas é serem curtas. E aí, quando eu fui fazer aí o esquema, deu 7 pontos importantes. E eu disse, não, o vídeo vai ficar muito longo. Aí eu consegui cortar para 4 de 7, entendeu? Os 4 mais importantes pontos que você precisa saber da Europa no contexto da Segunda Guerra Mundial. Vamos lá. O play na guerra, ou seja, o início da guerra. Quem é o responsável, professor, por iniciar essa guerra? Quem é o culpado? Quem começou esse conflito foi a Alemanha nazista. Lembrando que a Alemanha nazista era liderada pela figura de Adolf Hitler. O nazismo era o governo que estava no poder lá na Alemanha, nesse contexto, e foi esse cara o responsável por iniciar a guerra. E como foi isso? Hitler, em meio à sua fase de expansão, de imperialismo, de querer dominar outros territórios, ele tocou o pancadão. O vamos me invadir e o vamos me invadir. Quem, professor? Ele invadiu a Polônia. Então, Hitler, ao invadir a Polônia vai pedir socorro ao mundo, e isso foi o fato que desencadeou o início da Segunda Guerra Mundial. Quando Hitler invade a Polônia pede ajuda à Inglaterra e à França, logo a Inglaterra e a França declaram guerra à Alemanha e inicia a chamada Segunda Guerra Mundial. Com isso, com essa guerra, vamos ter aí os dois lados da guerra, né? Dois times, que ficou conhecido como os aliados e o outro time, o eixo. Qual é a formação inicial dos aliados? A formação inicial vai ser a Inglaterra, a França e a União Republicana Socialista Soviética, ou simplesmente a União Soviética. Então, está aqui o time dos aliados no início da guerra. E o time do eixo, teremos a Alemanha, a Itália, Alemanha, Itália e Japão. Então, esses são os dois times da chamada Segunda Guerra Mundial. Tranquilo? Fácil, né? Molezinho. Deu pause e copie. Deixe tudo bonitinho no caderno. Eu vou apagar e vou passar. E aí, professor, o que é que eu já aprendemos o primeiro ponto? Qual é o segundo ponto aí que eu preciso saber desse conteúdo? Vamos lá. O computador resolveu passar, passou. O segundo ponto é a chamada Blitzkrieg ou Blitzkrieg, como queira. E foi que promoveu isso aí. Quem promove a Blitz vai ser justamente a Alemanha. Hitler está em todas, né?
A Alemanha nazista é a responsável pela chamada Blitzkrieg, ou Blitzkrieg, como queira chamar. A Alemanha. Hitler, o líder. E aí, o que é que significa? Se você for tentar portuguesar essa palavra, temos aí a palavra guerra relâmpago. Como era que funcionava isso aí? É você atacar o seu inimigo de forma surpresa e usando toda a sua força. Hitler fez muito isso nas suas invasões. Ele planejava ataque surpresa, ou seja, tem aí o elemento da furtividade, você chegar sem o inimigo estar esperando e usar toda a sua força. Hitler tinha essa estratégia. Ele, quando queria invadir, era de forma surpresa, e aí ele mandava seus aviões passar jogando bomba, destruindo todas as defesas. Logo depois, passava os tanques de guerra, destruindo o que as bombas dos aviões não tinham destruído. Só depois é que vinha os soldados com artilharia pesada, terminando de destruir aquilo que não tinha sido destruído nem pelas bombas dos aviões, nem pelos tanques de guerra. Foi assim, temos aí o resultado, destruição. A Europa, ela literalmente estava sendo destruída pelas tropas nazistas, usando aí essa tática da guerra relâmpago. E um outro resultado é o domínio, é o poder da Alemanha. Além da destruição, temos aí o poder da Alemanha, cada vez maior, cada vez chamava mais atenção. Usando essa tática de guerra, Hitler conseguiu aí dominar a Polônia, Hitler conseguiu dominar a França, Hitler conseguiu dominar boa parte da União Soviética. Ele só não teve sucesso na Inglaterra. Tranquilo? De boa, né? Vamos aí para o terceiro ponto. Foi o primeiro, o segundo, chegou a hora do terceiro. O que é que eu tenho que saber, professor, mais desse conteúdo? Esse ponto é triste, né? Os campos de concentração. Muito triste essa parte da história. Os campos de concentração também é promovido pela Alemanha nazista. Também promovido aí por Hitler. Qual era o discurso? Hitler consegue chegar ao poder com o discurso do arianismo. O que é esse discurso? O discurso de uma raça superior. Hitler tinha esse discurso. Os alemães são descendentes de uma raça ariana, uma raça superior. E aí todas as outras precisam ser dizimadas, precisam ser destruídas. E nesse contexto aí, o principal alvo dos nazistas eram os judeus. Os judeus, eles começam a ser perseguidos, presos, torturados e mortos. Logo, aonde esses judeus ficavam nesse processo, nos chamados campos de concentração nazista. Eram prisões onde você colocaria aí todos aqueles que não são arianos, que não pertencem à raça alemã, à raça superior, no discurso de Hitler, né? E você ficaria lá nesse campo de concentração, você sofreria, você estava preso, você era torturado, e muitos acabavam morrendo nos chamados campos de concentração. O resultado de tudo isso é muita violência e morte. Muita violência e morte são os principais resultados dos campos de concentração. Se você quer ter uma imagem fotográfica
dos chamados campos de concentração, eu indico aí um filme que é muito famoso, O Menino do Pijama Listrado. Esse filme, para quem ainda não assistiu, está perdendo, tem que assistir. Ele mostra justamente um campo de concentração. E o mais interessante, na visão de duas crianças. Uma criança alemã e uma criança judia. Muito, muito interessante. Só prepare o lenço, que é um filme muito triste. Para concluir, falta aí ver o nosso quarto ponto, que é justamente a ONU. Professor, a ONU, que é isso, pelo amor de Deus? A ONU, ela vai surgir no contexto do final da guerra. Final da Segunda Guerra. A ONU surge quando termina a Segunda Guerra. E qual é o significado da ONU? É uma sigla que quer dizer a Organização das Nações Unidas. ONU é uma sigla que significa isso, a Organização das Nações Unidas, que foi criada ao final da guerra. E qual é o objetivo? A ONU foi criada com o objetivo claro da paz mundial. A ONU ela existe até hoje e ela é um órgão que tem como esse objetivo primordial, que é tentar manter a paz mundial, é tentar que não aconteça mais nenhum conflito, nenhuma guerra de proporções mundiais. Tranquilo? Com isso, a gente consegue terminar aí os principais pontos da Europa na Segunda Guerra Mundial. Muito obrigado pela atenção de vocês, um cheiro no coração de todos e até a próxima. Tchau, tchau, minha galera!